E agora retomando aí, então, o capítulo 20. Convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Nós vamos ler aí os 6 primeiros versos. E aí depois, à medida que formos caminhando, a gente faz a sequência, uma vez que nós já lemos há 2 semanas aí o capítulo 20. Mas vamos relembrar pelo menos os 6 primeiros versos. Ler todos juntos, aqueles que estão com a revista atualizada. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim, todos. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Então vamos lá, vamos dar uma relembrada, né? Uma vez que nós estamos uma semana aí de folga. Então nós temos tratado que o livro do Apocalipse, ele vai trazer a última revelação de Jesus, focada à igreja do Senhor de todos os tempos, e apresentando algumas questões que João registra de uma forma cíclica, em 7 sessões, nós chamamos de sessões paralelas. A primeira tratando da igreja, a segunda tratando do porquê que Cristo foi aos céus e o que ele iniciou nesse processo, tanto do avanço do Evangelho, quanto também da permissão da perseguição sobre a igreja. Vimos que essa igreja, então, clama ao Senhor e, por conta disso, o Senhor derrama das trombetas sobre os ímpios, justamente porque esses perseguem, porque esses vêm fazer oposição à santa igreja do Senhor. Vimos também, depois, ser apresentado os aliados de Satanás nessa perseguição da igreja, quando ele vem contra a igreja, e que apesar de toda essa cólera de Satanás, a igreja deve pregar o Evangelho, ser fiel, continuar sendo fiel ao testemunho de Jesus e à palavra de Deus, que é uma expressão que em cada ciclo se repete. Depois nós vimos como que o diabo persegue e vem em cólera a igreja, apresentando aí os seus aliados, né? Tanto a besta do mar, a besta da terra e a própria Babilônia. Depois vimos também a questão do juízo de Deus sobre os ímpios, né? Que aponta para o juízo final, os flagelos. E aí, então, uma sessão onde ele trata da queda dos aliados, e agora a última sessão onde ele vai explicar sobre o que estava acontecendo nesse mesmo período, que é sempre o mesmo período, que trata desde a primeira vinda de Cristo até a volta, o que aconteceu com Satanás, com o dragão, né? Por que ele veio em cólera? Por que ele usa os aliados? O que vai acontecer com ele? Então, essa é o panorama geral aí.
nós vimos também que o Apocalipse trata da questão não só futura, mas como diz lá o capítulo 1, verso 19, trata daquilo que era, daquilo que é, daquilo que haveria de ser, cujo objetivo principal era os primeiros destinatários. É lógico que tem coisas que só vão ser aplicadas mais à frente, inclusive nos nossos dias e até mais para frente, mas que tinham que já, de certa forma, fazer sentido para aqueles primeiros destinatários. O período, então, de Apocalipse é o período que retrata desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta, e que em vários ciclos é tratado ou em números de dias, ou no número de anos, ou tempos, né, ou meses. Os 1260 dias, os 42 meses, os 3 anos e meio, como nos representaram. E agora, no capítulo 20, ele introduz aí uma nova datação, que é a ideia do milênio, os 1000 anos, né? Mas apontando para que esses 1000 anos é um período completo, não literal, como nós temos defendido, a interpretação do Apocalipse não é literal, mas simbólica. Não que alguns símbolos não sejam de fato literais, mas a ideia de que sempre existe uma interpretação que a própria Escritura, o próprio livro do Apocalipse vai nos trazer. O exemplo aqui a respeito de Satanás, né? Que é usado o símbolo do dragão, a antiga serpente, né? Então são símbolos que apontam para o inimigo das nossas almas aí. E aí, então, através desses símbolos, ele apresenta de novo esse milênio, ou esses 1000 anos, mostrando que há um período posterior a ele, que é o período que Satanás ficaria preso, mas no final desses 1000 anos ele viria a ser solto antes do término dos 1260 dias, dos 3 anos e meio ou dos 42 meses. O objetivo de João não é literal, como eu disse, mas apresentar ideias que para um contexto judaico fazia sentido. Né? Da mesma forma que o número 7 é um número completo, pleno, os múltiplos de 10 também. Por isso, 1000 anos refere-se a um período fechado, um período perfeito, um período específico, né? E não literal. Vimos também que o objetivo do livro de Apocalipse é apresentar e mostrar a vitória de Jesus e da sua noiva, a igreja, sobre o dragão, sobre os seus aliados, seja o anticristo, o falso profeta ou a meretriz, né? Que são os aliados aí de Satanás, apontando para o poder político, religioso e o sistema mundo. Nessa história, então, nós vemos que o diabo foi expulso do céu e por isso persegue os descendentes da mulher, ou os crentes em Cristo, que no Apocalipse inteiro são chamados daqueles que guardam o testemunho de Jesus e a palavra de Deus, uma referência tanto aos cristãos quanto também aos judeus que viveram no Antigo Testamento, aguardando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então a história não foi escrita de um modo sequencial, como diz, mas de um modo a recontar a mesma história em ênfases, respondendo perguntas específicas naquilo que nós chamamos aqui de paralelismo progressivo simbólico, onde ele conta e reconta a história 7 vezes. Nós estamos aí no último ciclo, então, depois que já foi revelada a vitória da igreja, então agora ele começa a nos revelar aí o que acontece com o dragão e com as coisas, inclusive depois do grande julgamento, depois da volta de Cristo, que é a questão do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Tudo isso nós já trabalhamos. Semana retrasada, nós então tratamos de um modo mais específico sobre essa questão do milênio. E aí alguns irmãos ainda falaram, pastor, ainda ficou uma certa dúvida. Mas o que a gente pode tratar de milênio, irmãos, é que o foco aqui do capítulo 20, quando fala de milênio, é sobre o arrebatamento. Para entender sobre milênio, nós temos que cravar na perspectiva do arrebatamento. A Bíblia fala que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, né? Vai arrebatar, vai raptar, né? Todos esses termos são possíveis quando se trata de arrebatamento. Por isso que ele vem como ladrão, né?
E isso é uma expressão idiomática que nós falamos. Faz um sentido muito claro para o judeu, porque é a relação do noivo com a noiva dentro do contexto judaico. Então, o noivo vinha, fazia um contrato com a família da noiva, pagava o dote, voltava para sua família, construía a casa, deixava ela impecável, e num determinado momento, sem aviso, né, ele vinha raptar a noiva. Geralmente na primeira semana do mês, que dentro do calendário judaico é a semana de lua nova, com as noites mais escuras. Usava a figura do amigo do noivo, que só passava na vizinhança, né, falando que o noivo estava chegando. A noiva, então, ficava naquela expectativa de mês em mês. Será que é esse mês? E, em um determinado momento, então, o noivo vinha e raptava. Então, esse arrebatamento de levar a noiva, né, para as bodas é a expectativa da igreja, que já foi descrito no capítulo 19. Né, essa questão. Porque, como já dissemos, não é cronológico, mas é cíclico. Ele já falou disso, que o objetivo dele era falar sobre a vitória de Jesus, do Cordeiro e da sua noiva. E agora ele volta a recontar a história, e aí ele então usa do capítulo 20 em frente para tratar de outras questões. Mas o arrebatamento, então, é a palavra-chave para entendermos o milênio. Então, tendo o arrebatamento como algo cravado na promessa de Deus, os 1000 anos de reinado do Senhor vão ser agora discutidos se vai ser antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Então, aí nós vimos algumas escolas e dividimos essas escolas pelo menos em duas, né? E essas duas depois subdividem, e aí nós chegamos a 4 escolas, mas em duas principalmente, porque você tem duas que creem num arrebatamento posterior ao milênio, e 2 escolas que tratam do arrebatamento depois do milênio. Tá? Então, para aqueles que creem aí nesse arrebatamento antes do milênio, né, antes que o milênio comece a contar, é chamado de pré-milênio, antes do milênio. Então, pré-milenismo se divide em 2 escolas a mais. E aqueles que creem que o arrebatamento se dará depois do milênio, então é chamado de pós-milenismo ou amilenismo ou milênio realizado, como você segue aí. Então nós temos aí essas 4 escolas de um modo especial, 2 delas que é antes, tratando de uma maneira literal, porque eles seguem a interpretação de Apocalipse de modo literal. Se o capítulo 19 diz que já aconteceu o arrebatamento e a igreja foi para o céu, e o capítulo 20 vai falar do milênio, então o capítulo 20 vem depois do 19, então o milênio só pode vir depois do arrebatamento. Então a lógica deles é essa, porque eles seguem uma interpretação cronológica literal. Tudo bem? Para aqueles que seguem uma linha de interpretação simbólica e cíclica, usando uma característica da literatura apocalíptica judaica, e que é uma literatura judaica que desde Gênesis é demonstrado nessa ideia de ciclos, né? Nós já provamos isso aqui em alguns momentos. Então o capítulo 19, na verdade, só fecha mais um ciclo, e o capítulo 20 começa o outro. Então não é uma sequência cronológica, mas sobreposta. E aí, nesse sentido, acredita-se que o milênio, então, vai acontecer antes do arrebatamento, porque o arrebatamento é o que pontua a nossa entrada no céu, né? Inclusive posterior ao juízo final e tudo mais. Então, essas escolas, aí você tem o pós-milenismo,
que vai dizer que esse milênio vai acontecer através da ação da igreja no mundo. A igreja vai pregar o evangelho, as pessoas vão se converter, e aí então o evangelho vai se estender por todas as nações, e haverá um período de paz, que não é literal de 1000 anos, e que depois desse período, então, viria o arrebatamento. E para nós, que temos aí a perspectiva tão simbólica, né, não literal e paralela, desde a primeira vinda de Cristo, nós temos a inauguração do reino de Jesus, ele mesmo já disse isso, o reino é chegado. Também que esse reino não é visível, ele vai dizer isso lá em Lucas 17. Depois, inspirado por Deus, o próprio Tiago, né, meio-irmão de Jesus, pastor de Jerusalém, no concílio de Jerusalém, disse que o tabernáculo caído de Davi já foi estabelecido, então que a promessa do trono de Davi já foi estabelecida em Cristo, por isso que os gentios já foram agregados no povo de Deus. Então nós já estamos vivendo debaixo do reino de Cristo. Não um reino literal de 1000 anos, mas um reino que demonstra esse senhorio, essa soberania de Cristo sobre tudo e todos, mesmo que ainda ninguém, ou a grande maioria das nações, não reconhecem isso, mas os crentes já sabem que é uma verdade. E é por isso que o Evangelho alcançou todas as nações, ou tem alcançado todas as nações, e tem saído, como diz lá no início do Apocalipse, vencendo para vencer. Ok? Então, para entender milênio, você tem que cravar no arrebatamento. Se o reino de Cristo veio antes do arrebatamento, ou seja, o arrebatamento é só depois do reino, você tem posse. Agora, se o reino vem depois do arrebatamento, é posse. Então, esse é o foco. Tá? O arrebatamento é o que faz a divisão. Se o arrebatamento é antes do milênio, pré. Se o arrebatamento é depois do milênio, pós. Tudo bem? Beleza. Aí nós então trabalhamos com essas escolas, né? Mas para você tomar um conhecimento, lógico que se a gente for entrar em cada uma delas, atribuir, você vai ver tantos pontos positivos e negativos. Mas o grande problema é que essa visão escatológica sobre o milênio vai estar extremamente entrelaçada com toda a visão da sua teologia bíblica, da sua soteriologia, da cristologia, da própria eclesiologia. Então, dependendo daquilo que você crê sobre salvação, por exemplo, você vai dar uma ênfase para uma dessas escolas. Se você crê, por exemplo, na dispensação, né? Como por isso que existe o pré-milenismo dispensacionalista, que Deus trata com cada momento da história com um pacto diferente, e que esses pactos são independentes e que geram a responsabilidade do homem, não a dependência de Cristo, então você vai ter uma interpretação escatológica. Agora, se você entende que todos os pactos apontam para Cristo, que independente do pacto que foi feito no momento da história, todos eles convergem e só fazem sentido em Cristo, então você tem o chamado Cristo dos pactos, né? E aí então você vai ter uma outra interpretação a respeito da escatologia. Tá? Então, aqui, o que eu quero chamar a sua atenção é que dentro dessa linha de interpretação que nós temos feito desde o início, o milênio refere-se a um período não literal que nós já estamos vivendo, que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo e que, portanto, nós estamos já reinando com Jesus e sendo sacerdotes do Deus Altíssimo nessa hora, agora, nesse momento, durante essa história. E esse milênio vai até pertinho do final, quando só lá pertinho do final Satanás será solto novamente. E aí nós cremos então que Satanás, nesse período que estamos vivendo, ele está aprisionado, mas num sentido específico, no sentido de que ele não pode mais enganar as nações. Por isso que o evangelho vai avançando. Antes de Cristo pregava o seu evangelho, ninguém se convertia.
né? Com poucas exceções na história. Depois de Cristo, o Evangelho é anunciado e as pessoas se dobram ao senhorio de Jesus. Então, basicamente é isso aí. Então, vamos caminhar aqui. Sobre a prisão de Satanás, né? Então, definido que os 1000 anos não são literais, mas que refere-se ao período descrito entre a primeira e até a segunda vinda de Cristo, como todo o Apocalipse apresenta, nós precisamos então definir melhor um pouquinho aqui sobre a prisão de Satanás. Então, segundo Apocalipse capítulo 20, verso 2 e 3, assegura que o diabo foi preso e apresenta o motivo, né? Eu até pedi para você marcar isso aí, porque isso aí é importante. O motivo da prisão de Satanás, segundo o verso de número 3, a finalidade é para que não mais enganasse as nações. Então, a prisão de Satanás é no sentido de que ele não pode mais enganar as nações. Lembra quando da tentação de Jesus, que uma das coisas que o diabo oferece para Cristo se Jesus estivesse prostrado adorando, se você prostrado me adorar, eu te darei todas as nações. Porque até aquele momento, Satanás ele tinha o poder de enganar as nações, e as nações o serviam. Depois, durante o ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que Jesus, então, amarra o valente. E a partir do momento que você tem, então, essa prisão, Satanás não tem mais poder para enganar as nações, e aí, em consequência, o evangelho cresce. Então, este é o objetivo da prisão, e tão somente isso, para que Satanás não mais engane as nações. Vamos ver 2 textos aí. Atos capítulo 14, verso 16. Atos capítulo 14, verso 16. Nós temos aqui Paulo nisso, né? E aí eles haviam curado um aleijado, e o povo começou então a querer adorar a Paulo e a Barnabé. O contexto é esse. Então a Barnabé é chamada de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, no verso 12, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldos, queria sacrificar juntamente com as multidões. E aí então, você tem Barnabé e Paulo chegando para a multidão, falando, gente, nós estamos aqui para pregar justamente o contrário disso. Né? Então o verso 15 diz, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o quê? O Evangelho, para que dessas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então a ideia é que antes da inauguração do reino, Deus permitiu que os homens andassem nos seus próprios caminhos. Nós sabemos que são caminhos distantes do caminho de Deus. Então, antes da inauguração do reino, todos os povos, cada um seguia o seu próprio coração. E por isso, mudavam, como Paulo vai dizer, né, depois, mudaram a verdade de Deus em mentira e foram adorar e servir a criatura ao invés do Criador. Isso já fazia parte do processo do engano das nações. As nações andavam segundo seus próprios caminhos porque eram enganados por quem? Pelo sedutor das nações, por Satanás. Então Deus havia permitido. Só que agora começa o período do milênio, Cristo reina sobre tudo e todos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora, sob o governo soberano do Messias, então as nações são retiradas desses caminhos frutos do engano de Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Por isso nós estamos pregando o Evangelho. O Evangelho que saiu vencendo para vencer. Nós estamos pregando esse Evangelho que é aquele que traz luz às nações. E que tira as nações dos seus caminhos, dos seus próprios caminhos e do engano, das trevas.
Paulo, nas suas cartas, vai dizer, inclusive, que nós éramos enganados, estávamos cegos, surdos, vivendo segundo o engano de Satanás. Então, até esse momento, o que estava acontecendo é que Satanás tinha o poder de enganar as nações. E agora, com a vitória de Cristo, a inauguração do reino, a sua ascensão e o fato de ele ter tomado o livro selado, colocou nas mãos de Jesus o domínio sobre todas as coisas. E aí as nações não seguem mais o seu próprio caminho, mas são agora chamadas a se converter desses caminhos, né? Então, aí ele prega lá para combater a idolatria desse povo aqui. Um outro texto, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Um dos textos que eu mencionei, né? Ele fala isso também em outras cartas, mas aqui ele vai dizer, falando a respeito do próprio ministério dele, eu vou ler do verso 1 em diante, ele diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, presta atenção agora, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, Paulo está dizendo assim, nós pregamos o evangelho, e esse evangelho então é que vai trazer entendimento àqueles que você separou para si. Os únicos que não entendem o evangelho é aqueles para qual ele ainda está encoberto, porque eles estão contados entre os perdidos, não entre os salvos. Então, você prega o evangelho, a pessoa não entende, é porque ele ainda está debaixo daqueles que o Deus desse século está enganando, está cegando, está tirando o entendimento. Mas, diante agora do milênio, ou do reino soberano do Senhor, todos aqueles que foram separados para a própria glória do Senhor, ao ouvir do evangelho, são libertos da ação e do engano do Deus, como que é o termo aí? Do Deus deste século. Então Satanás, ele é preso para que não engane mais as nações. E aí, portanto, todos os eleitos de todas as tribos, povos, raças e línguas, ao ouvir do evangelho, são libertos e trazidos para reinar com Jesus, para estar já debaixo do senhorio e do reino de Jesus, e ao mesmo tempo servir como sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que nós somos reis e sacerdotes, como Pedro vai nos dizer, como povo de propriedade exclusiva, né? Um sacerdócio real, um rei e sacerdote ao mesmo tempo, porque como embaixadores de Cristo nesse mundo, já reinamos com ele, e como sacerdotes diante do sacerdócio de Cristo, do sumo sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque, nós também adoramos ao Senhor. E como diz Hebreus, temos inclusive a intrepidez de entrar, né, na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que o próprio Cristo abriu através do seu sangue. Isso só é possível, irmãos, porque Satanás foi preso, no sentido de que ele não pode mais nos enganar, ele não pode mais cegar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos, tirar o nosso entendimento. O Evangelho vem com a sua luz, com a sua vitória, e aí começa a fazer sentido para aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória. Tudo bem até aqui? Hã? Não, você pregava para as nações e as nações eram perdidas.
Os eleitos estavam dentro de quem? O povo de Israel, com poucas exceções. Quando você pega todo o Antigo Testamento, quem você tem? Você tem Raabe, você tem Naamã, você tem Ruth, você tem poucos outros que são agregados àquela geração de Nínive, mas você tem lá alguns etíopes por conta da época lá da rainha de Sabá, mas são poucos. Todo o resto do mundo, com exceção dos judeus, seguiam seus próprios corações, os seus próprios caminhos e adoravam cada um seu próprio Deus. Então, é lógico que os eleitos do Senhor eram alcançados, sim, mesmo dessas outras nações, sim. Aí eles tinham que vir para o judaísmo, aguardar o Messias. Mas, em comparação com o avanço que o Evangelho tem depois da inauguração do reino, é algo absurdo. Até a vinda de Cristo, quem servia a Deus no mundo? Basicamente só quem? O povo judeu. Inimigo, Sim. Sim. Então você tem poucos casos para demonstrar já que o plano de Deus sempre foi abençoar as nações. Ele vai dizer isso lá para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O foco sempre foi para aqueles que creem na dispensação, acreditam que a igreja é o plano B de Deus, né? A igreja gentil que é o plano B de Deus. Não, nunca foi o plano B de Deus, sempre foi o plano A de Deus. Só que no plano A de Deus havia um momento específico para que o evangelho chegasse aos gentios. E o momento que isso aconteceu é na primeira vinda de Cristo, com a vitória, a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo. E aí você tem um Pentecoste já fazendo justamente o quê? Levando a palavra para todas as nações. O próprio Pentecostes já tem ali um tanto de representantes, né, de várias nações que se convertem naquele evento, mostrando que agora nós estamos num momento em que, do ano aceitável do Senhor, com a inauguração do reino, e, consequentemente, os gentios sendo agregados na oliveira, né, a oliveira brava sendo enxertada na oliveira santa, e, consequentemente, pontuando a inauguração desse milênio, porque Satanás não podia mais enganar as nações então começam a se dobrar. Agora, todas as pessoas das nações? Não, aqueles que o Senhor separou de cada uma delas. Mas antes, para o eleito ser alcançado, ele tinha que vir. Né? Dentro da perspectiva das missões, ou da missiologia, o Antigo Testamento ele tem uma perspectiva do vinde. Vinde ao judaísmo para ser salvo. Quem abençoar Abraão será abençoado. Quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Então, é uma perspectiva de uma força centrípeta, né? Atraindo as nações para o judaísmo. Né? Depois de Cristo muda. Agora não é mais vinde, agora é ide. Força de fuga, para fora. Então aí as nações agora são alcançadas pelo Evangelho, pela luz e pela salvação. Então, dentro da soberania de Deus, algumas pessoas vinham a Israel de outras nações. Naamã talvez seja um exemplo disso, né? O sírio lá. Mas é um caso aqui a colar para apontar o plano de Deus que todas as nações devem adorá-lo, né? Mas que não é uma característica do reino, que a característica da chegada do reino é que o reino então começa a alcançar a todas as nações. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Então a prisão de Satanás é a ideia de que ele não pode mais cegar o entendimento. E é por isso que o evangelho avança. Então corrobora com a interpretação de que Satanás foi expulso do céu na primeira vinda de Jesus, e consequentemente após a coroação nos céus ele foi preso, no sentido de não mais enganar as nações, alguns textos bíblicos. Vamos para lá, vamos ver. Primeiramente, Lucas, capítulo 10.
Lucas capítulo 10, do verso 17 em diante. Você tem o registro do regresso dos 70 ou dos 72, dependendo da sua tradução. E aí você vê que durante o ministério terreno de Jesus, os discípulos são enviados e eles ficam felizes porque os demônios submetem pelo nome de Jesus, né? Veja então o que é dito aí. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás o quê? Caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então veja, durante o ministério terreno de Jesus é que foi dada autoridade, inclusive para os discípulos, em ter poder sobre os espíritos ou sobre os demônios. Né? Então, os demônios submetiam pelo nome de Jesus. Então, é uma característica, e Jesus faz questão de dizer: ó, Satanás caiu do céu. Mas eu dei autoridade para vocês. Vocês não precisam temer. Ele vai perseguir, depois do Apocalipse vai dizer. Ele vai vir com grande ódio, com grande cólera, perseguir a igreja. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Senhor deu autoridade à igreja para que, no nome de Jesus, a ação desses demônios, desses espíritos, fossem submetidos. E aí nós vemos isso de uma maneira muito espetacular no ministério terreno de Jesus. Esse embate espiritual, com manifestações de endemoniados, com expulsão de demônios, você tem um registro muito forte na perspectiva do ministério terreno de Jesus e algumas coisas relacionadas ali ao ministério apostólico. Né? Então você tem lá em Atos Paulo, né, expulsando, e você vê inclusive lá os filhos de Jason, acho que né, que se aproveitaram do nome de Jesus para serem, eram judeus que trabalhavam com expulsão de demônios, né? E que expulsavam os demônios no nome de Jesus e no nome de Paulo. Aí os demônios deram um sacode neles, falaram: nós conhecemos Jesus e sabemos que é Paulo, mas nós não conhecemos. Foi para eles, fiz os caras saírem tudo pelado, correndo lá de uma casa pelado, deram maior, o capeta deu um couro neles, e aí o Lucas registra isso em Atos, mostrando: ó, essa autoridade, mesmo que use o nome de Jesus, essa autoridade é dada para os discípulos de Jesus. Né? Então, essa é a ideia do engano. Outro texto aí, vamos lá, para João, capítulo 12. João, capítulo 12. Fala.